Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu estou aqui na sala de leitura Amália Souza e aqui perto dos meus livros, tá? É um espaço que eu gosto muito de estar, você já sabe disso, perto dos livros, conversando, né, com os autores através da leitura. Eu estou procurando aqui um livro, pessoal, vamos procurar junto comigo. É um livro do Cânex Sánchez Guevara. Ele é o neto do Che Guevara. Eu procurei já, fiz uma prévia para ver se conseguia localizar esse livro, porque eu quero falar sobre as impressões do Kanner acerca da Revolução Cubana. Ele que foi um crítico da Revolução Cubana. Vai ser bem difícil a gente localizar assim, porque eu tive essa ideia de fazer esse vídeo durante a madrugada. Acordei e vim aqui para a sala de leitura. Vamos continuar percorrendo aqui. Bom, não conseguimos localizar o livro, mas não tem problema não. Vamos conversando aqui sobre esse assunto. Eu vou só fixar aqui o celular, tá bom? Rapidinho. O Cânex Sánchez Guevara era neto do Che Guevara e ele passou uma parte considerável da sua vida, infância e juventude na ilha caribenha, exatamente porque foi ali que ele nasceu, porque foi ali que seus pais se conheceram e viveram durante boa parte da vida. Depois ele foi morar no México, mas não sem antes passar por muitas atribulações e muitas dificuldades na própria ilha de Cuba. Ali ele viveu o pior de todos os momentos de sua vida. Lembrando que o Kanner, ele já é falecido, tá? Esse livro ele publicou há mais ou menos uns 10, 12 anos, um pouco antes da sua morte, onde ele relata situações dramáticas da história de Cuba, da vida em Cuba. Eu vejo muita gente exaltando a vida em Cuba, muita gente que não vivencia ou que vai apenas passear. Uma coisa é você ir a Cuba como turista, outra coisa é você ouvir os relatos de quem de fato viveu em Cuba. Eu já li muito sobre essa situação. Li de pessoas que são críticas e de pessoas que são elogiosas em relação ao regime. O primeiro livro que eu li sobre Cuba, eu confesso que eu fiquei encantado. Digo, olha, que é o Paraíso sobre a Terra. Foi um livro do Fernando Moraes chamado A Ilha. Depois eu li um livro de um jornalista, ele já é falecido, e ele contava também verdadeiras... que Cuba era um lugar dinâmico sobre a Terra, que a Revolução tinha provocado o melhor de todos os mundos naquele recanto caribenho. Não era verdade. Depois eu comecei a ler autores como Pedro Juan Gutierrez, tive a oportunidade de adquirir e de ler todos os livros do Pedro Juan Gutierrez. Pedro Juan Gutierrez é um camarada que fez sucesso para o mundo, contando exatamente os horrores da vida cotidiana em Cuba. E o Cânex Sánchez, ele não dispensa absolutamente a Revolução Cubana. Ele é um contra-revolucionário, se a gente fosse utilizar um termo adotado em Cuba para denominar os que criticam a Revolução. Ele começa contando, por exemplo, que vários dos seus amigos perderam a vida tentando sair de Cuba, entrando numa jangada precária, sem qualquer condição, e enfrentando o mar revolto do Caribe, até chegar lá adiante com os maremotos e os ciclones marítimos, que são muito comuns naquela região do planeta, e vários deles foram sugados para dentro daquele redemoinho que se forma no mar, para as profundezas e para a morte. Ele faz esse relato e nos esclarece, inclusive, um enigma, porque quando a gente vê a capa do livro, do Cânex Sánchez, você vê lá que tem um disco. Nesse disco é como se fosse um LP, onde você tem um vórtice, uma coisa que vai, não é, circulando. E aquilo é a retratação do ciclone, é a retratação deste elemento da natureza que provocou a morte de todos os seus amigos. Pelo menos 6 dos seus melhores amigos perderam a vida nessas condições. Mas são incontáveis os conhecidos nos seus relatos. Uma outra questão que o Cânex Sánchez chama lá no seu livro é para os inspetores de quarteirão. Inspetor de quarteirão é uma figura interessante na vida de Cuba. É um elemento que mora numa determinada quadra a serviço do governo. Ele está ali a serviço do governo. Não é apenas morando naquele espaço. A vizinhança, ele conhece tudo, ele vigia cada passo, cada palavra, ele se infiltra, ninguém sabe
que ele é um elemento a serviço do governo. Ninguém sabe que ele é um inspetor de quarteirão. É daí que vem o termo inspetor de quarteirão. Olha, você não se elege nem a inspetor de quarteirão. Porque em Cuba, aliás, não é eleição, é indicação. Você pega um elemento entre os mais fiéis seguidores da Revolução e o indica para ser o inspetor de quarteirão naquela área. Ele vai tomar de conta do seu quarteirão. Ele não tem outro objetivo senão o seu quarteirão. Ele vai contar tudo que os elementos daquele local estão falando, possivelmente tramando, muitas vezes faz acusações covardes e mentirosas, fazendo com que essas pessoas sejam presas, torturadas e até mortas, não é? Porque a pena para o contra-revolucionário é o paredão. Se você atentar contra os princípios da Revolução, você é condenado à morte em Cuba. Não tem apelação. Eu acho que o Canek, ele conseguiu sair de Cuba exatamente por ser neto do Ernesto Che Guevara de La Serna, que foi um aliado do Fidel Castro, mas que há também suspeitas de que o Fidel o tenha incentivado em diversas ocasiões a fazer revoluções no Congo, a fazer revoluções na Bolívia, no mundo inteiro, com o objetivo exatamente de conduzi-lo à morte, porque o Guevara também não estava mais convivendo positivamente com a Revolução. Ele já tinha várias críticas à Revolução Cubana. Então ele conta sobre essa questão do inspetor de quarteirão, é um outro ponto que é bastante criticado, bastante atacado no livro do Canek Sánchez Guevara, o neto do Che Guevara. E eu diria que mais, um terceiro ponto, que são as precárias condições de vida do povo cubano. Para que você tenha uma ideia, o indivíduo em Cuba, ele tem pouquíssimas chances de sobrevivência saudável. Muito diferente daquilo que se divulga, muito diferente daquilo que se vê, por exemplo, no esporte. Aquelas são pessoas selecionadas para serem tratadas entre todos os demais e servirem como uma espécie de retrato da Revolução, de painel da Revolução para o mundo. Não significa absolutamente nada do que de fato acontece lá dentro. Então, o padrão de vida é extremamente precário. Por exemplo, as pessoas ali, elas ganham salários irrisórios, coisas ridículas para o padrão de qualquer lugar no planeta. Quer ver? Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui e já eu volto para te dizer, para te contar tudinho, tá bom? Canek Sánchez Guevara foi um sofredor. Nem de longe ele lembrava o espírito revolucionário do seu avô famoso. Che Guevara defendia a Revolução Cubana a ponto de colocar a própria vida em risco para defender os ideais revolucionários. Terminou sendo preso e morto durante uma incursão na selva boliviana. Che queria estender o movimento de Cuba por toda a América Latina e falhou terrivelmente. Seu neto odiava a Revolução com todas as suas energias e reclamava de todo o silêncio imposto aos seus compatriotas. Em Cuba, não se pode falar contra o governo. Não se pode sequer falar sobre o governo. Os inspetores de quarteirão estão de olho em tudo o que se diz sobre Fidel Castro e seus seguidores. Mesmo com a morte de Fidel, o modelo terrorista persiste na ilha caribenha, exaltada por comunistas em todo o planeta Terra. Os inspetores de quarteirão, nós já falamos aqui sobre eles, realmente existem. São mantidos pela ditadura cubana exatamente para apontar na vizinhança quem são os contra-revolucionários, aqueles que atuam no sentido de boicotar supostamente a revolução ou simplesmente reclamam da fome, da miséria, dos preços altos cotidianos. Os inspetores de quarteirão entregam seus vizinhos por qualquer comentário. Dizer, por exemplo, que o regime legou atraso ao país e que promover a abertura política talvez fosse uma solução é considerado crime de lesa pátria. Os presos políticos são espancados publicamente e depois ficam incomunicáveis por meses e anos. Muitos terminam morrendo nas masmorras cubanas. Em seu livro, Canek relata a impostura do regime, que impede cidadãos de saírem para viver melhor em outras partes do mundo. O cubano está condenado a viver num verdadeiro inferno político. Ele perdeu vários amigos no mar, quando os mesmos tentaram fugir para os Estados Unidos, que fica a apenas 100 quilômetros da ilha. É por meio dos seus relatos que nós ficamos sabendo o significado daquele disco na capa. Eu já falei aqui, representa os ciclones marítimos que afunilam, arrastando pequenos barcos e jangadas para o fundo do mar, juntamente com seus ocupantes.
os cubanos vivem em completo e absoluto atraso, apesar da abertura verificada na década anterior. Os carros ainda são os mesmos dos anos 50, quando os comunistas tomaram o poder de assalto. Os edifícios antigos carecem de infraestrutura. A maioria sequer tem energia ou sistema de abastecimento de água. A comida é precária e racionada. Os salários são ridículos, mesmo para profissionais de primeira necessidade, como médicos, enfermeiros, cientistas. Todos ganham salários que não chegariam a R$240 por ano. Por meio da caderneta de alimentação do governo, os cubanos podem adquirir mensalmente 3 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar, meio litro de óleo de soja, um pacote de café misturado, um pacote de massa, 5 ovos e uma quantidade baixa de carne de frango. A fome provoca um estado de subnutrição considerável. Em suma, a ditadura não oprime apenas a liberdade política, ela esmaga o corpo e a alma e impõe um ritmo de desânimo que termina por impactar na própria manutenção do sistema. As pessoas simplesmente não conseguem se libertar porque lhes falta forças para lutar. Eu assisti recentemente um vídeo de um canal que eu assisto regularmente, sou inclusive inscrito nele, gosto muito dos vídeos ali. Eles fazem um casal que faz viagens ao redor do mundo, chama Mundo Infinito. E nesse canal eles lançaram uma série de vídeos sobre Cuba. Eles conseguiram ir à ilha depois de muitos anos tentando, né? E entram como turistas. E ali eles fazem uma verdadeira exaltação da ilha, mostram todo esse lado romântico, aquela história que é contada pelos revolucionários de Fidel Castro, de que libertaram Cuba de um modelo totalitário, de um modelo de exploração sexual imposto pela máfia. Na verdade, Cuba era uma ilha governada por um ditador que era o Fulgêncio Batista, né? E saiu de uma ditadura para entrar em outra ditadura. Não há muita diferença, de acordo com todos os livros que nós já tivemos a oportunidade de consultar, entre o modelo do Fulgêncio Batista e o modelo do Fidel Castro. A diferença é que hoje as pessoas têm menos dinheiro, têm menos empregos, uma condição de vida extremamente precária, se alimentam mal, vivem mal e uma série de outras questões, uma série de outras coisas que a gente não pode nem citar aqui, não é? Porque se falar aqui, o YouTube até tira o vídeo do ar, desmonetiza, faz... A realidade é muito dramática em Cuba. E é uma história que eles contam, para que as pessoas que visitam pensem que existe ali uma conquista, que existe ali um avanço, que as pessoas ali são felizes, são plenamente realizadas. Mas os índices de pessoas que a cada ano saem de Cuba e que vêm para o Brasil, que vão para os Estados Unidos, que vão para a Europa, mas que vêm sobremaneira aqui para o nosso país, contando histórias trágicas, contando histórias dramáticas, é cada vez maior. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo que nós acabamos de mostrar para vocês aí, não é? Falar para vocês sobre a questão de Cuba, a partir do livro 33 Contos e 5 Revoluções, do Canex Sánchez Guevara, que é o neto do Che Guevara, e não poupa de jeito nenhum críticas ao modelo cubano de governança. Tony Rodrigues, Além da Notícia.